Janela Esportiva. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Lubrifique. Há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem. Faz bem. Vica Esporte. Futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola, áudio pela Rádio Cultura M, a rádio da cidade, a rádio de todos os esportes. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro, e o São Paulo estreou mal. Essa luta desesperada para voltar à verdadeira Libertadores da América, porque é só um vestibular para a Libertadores e o São Paulo começou mal, perdendo ontem na Argentina. Na Ferroviária, expectativa de algumas boas notícias. Primeiro, a contusão do Maurinho não é tão grave, embora não deva jogar amanhã, é claro. A possibilidade de que Lúcio Flávio e Igor estejam entre os relacionados amanhã é muito grande. E também não deve haver dúvidas com relação ao substituto de PH, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, portanto, está fora do jogo de amanhã na cidade de Sorocaba. E nos contatos feitos com Sorocaba ontem, os campeões da bola obtiveram informações importantes, né? O clima é de crise e nem poderia ser de outra forma, levando-se em consideração que, apesar do volumoso investimento feito para Campeonato Paulista e para Campeonato Brasileiro da Série B, o São Bento não obteve agora os resultados esperados no Paulistão, o que preocupa muito a torcida, preocupa os dirigentes, é uma preocupação muito grande. E o que se fala em Sorocaba é de que se o time não ganhar amanhã de forma convincente, o técnico vai ser demitido, porque parte da diretoria até hoje não se conforma com a saída de Paulo Roberto, que sempre fez um bom trabalho no São Bento e foi demitido o ano passado no meio do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo de amanhã em Sorocaba será às 9 horas da noite no estádio Walter Ribeiro, o SIC, lá na cidade de Sorocaba. Meu caro Vaguinho Fiorini, um abraço e seja bem-vindo à nossa Janela Esportiva de hoje. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. E o meu destaque não pode deixar de ser o time do São Paulo, o jogo de ontem lá na Argentina, em Córdoba. Um time que, durante o primeiro tempo, apresentou até um futebol um pouco convincente, criou algumas possibilidades, mas o segundo tempo do São Paulo foi terrível, terrível. O time toma 2-0, é uma situação complicadíssima para o jogo da semana que vem no Morumbi. E ontem, nos bastidores, já se comenta, se não passar do Talleres, passar de fase na Libertadores, o André Jardine já vai espirrar. Agora, o Vaguinho, o jogo de volta na semana que vem, o São Paulo precisa fazer 3-0. Se o São Paulo vencer por 2-0, leva a decisão por pênaltis. Se o time do Talleres fizer um gol, o São Paulo tem que fazer 4. Tá certo. E se o time argentino perder por 1-0, de qualquer forma se classifica, porque fez 2 em casa. Né? Mesmo se ele perder por 3-1, ele estará classificado. Agora, o Vaguinho, o time do São Paulo, alguma coisa está acontecendo lá, né? O problema do São Paulo não é de hoje, vem lá de cima, né, Zé? Administrativo, presidente, diretoria, enfim, não se entendem. O presidente Leco está mais ou menos calado por um tempo aí, mas a coisa não anda, Zé, não anda, não vai. O São Paulo gastou muito no Pablo, o Pablo mal pegou na bola, né, Zé? Mal pegou na bola ontem no jogo diante do time argentino. O São Paulo ontem fracassou de novo. O Hernanes foi uma figura apagadíssima no time do São Paulo. E sabe, Zé, que ontem, acompanhando um programa de televisão no horário do almoço, um jornalista disse o seguinte: o Hernanes só voltou para o São Paulo porque ele está muito mal lá no futebol da China. Ele era reserva do reserva no time que ele atuava lá. Então, por isso que o time chinês liberou ele para o São Paulo e não por uma quantia tão grande, né? Então, dá para se notar que o Hernanes realmente está totalmente fora de ritmo. Ele foi uma figura apagada, perdeu bolas fáceis ontem, né? Foi substituído, enfim. Ele não vem apresentando um bom futebol. Mas aqui no Brasil,
Aqui no Brasil ele vai deitar e rolar. O problema é Copa Libertadores da América, o problema é quando você joga com times de outros países. Aí o futebol fica bem abaixo. Eu não sei não, Zé, é muito difícil o São Paulo reverter essa situação, viu? É, muito difícil, muito difícil. E o primeiro gol foi de bela feitura, hein? Golaço. O segundo gol do time do Tadieres também foi bonito, Zé, foi uma troca de passe ali, claro que o jogador... temos os lances aí, Zé? Temos olha, alguns lances do jogo. Exatamente. O primeiro tempo ainda do São Paulo não foi ruim. O São Paulo criou algumas oportunidades. Teve no Hudson aí seu principal jogador, né? Chegando à frente, marcando. Mas o segundo tempo do São Paulo foi um negócio assustador, né? E o Hudson acabou sendo expulso também, né? Então, acaba complicando demais. Não só no jogo de ontem, como para o jogo da volta, né? Ele que é um titular do time do São Paulo. Você vê o Jusilei jogar no meio campo, mas o Jusilei é um jogador muito pesado, né, Zé? Um jogo rápido aí, o Jusilei não consegue acompanhar o time adversário. E olha, Zé, o volante do time do Tadieres é o Guinhazu. Guinhazu jogou no Internacional de Porto Alegre, ele está com 40 anos, Zé. E é o volante, imagina, um jogador de 40 anos jogando como volante. Você tem que desafogar a defesa, passar para o meio. Esclarecendo é que o São Paulo é o time de camisa escura. Né? O time aí que está com a bola no pé é o Tadieres Argentina, né? Então, mas o time do São Paulo não foi bem. Eu não sei, Zé, é duro falar de jogador, mas eu não consigo ver esse Nenê, esse Diego Souza no São Paulo. Eles estão, entre aspas, roubando o São Paulo, viu, Zé? O Nenê é um jogador que só cria caso. Enquanto o São Paulo não se livrar desses dois problemas aí, acho que o São Paulo não chega a lugar nenhum, não. É uma situação muito diferente, né, e muito complicada. A situação do Raí, a posição do Raí também está sendo muito questionada, né? Ontem, depois do jogo, que a gente ouvia ele comentar, Wagner, de que saiu o técnico, o Raí vai sair também. Porque nem todo bom jogador pode ser um bom administrador de futebol. É uma situação diferente. Nem todo bandeira é bom árbitro, nem todo bom árbitro é um bom assistente. O futebol tem essas coisas internas aí que muitas vezes a gente não compreende. Mas o que está muito claro é que há um rombo de autoridade, né? Não sei se o Jardine tem essa autoridade com o elenco, é muito complicado mesmo. São Paulo não está bem, o futebol de ontem ficou muito abaixo daquilo que se esperava para um time que fez vários investimentos aí de muito dinheiro, inclusive. O São Paulo gastou bastante, né, Zé? Só no Pablo foram 36, 26, 28 milhões de reais, quer dizer, uma grana muito alta para o péssimo futebol que ele vem jogando até agora. E a gente está mostrando apenas o primeiro tempo ainda. Né? O primeiro tempo ainda. O segundo tempo foi um negócio de doer para o time do São Paulo. Enfim, o São Paulo agora está numa situação dificílima para o jogo da volta aqui no Morumbi semana que vem. Tá certo. O jogo vai ser quarta? Quarta-feira, Zé. Quarta-feira, 21h30 no Morumbi. Tá certo. Bem, você tem outros destaques aí gerais nesse primeiro bloco, lembrando que nosso WhatsApp 1699-796-3867 está liberado, né? Estamos fazendo aí a nossa interação costumeira com os nossos internautas aqui na Janela Esportiva de hoje. Olha, Zé, tem o destaque para o time do Santos. O Santos ontem goleou o Altos do Piauí 7-1. Lá em Teresina, né? Nada como enfrentar o Altos depois de uma goleada sofrida para o Ituano, né? Sempre é bom aparecer um Altos na vida, né, Zé? Para você se reabilitar. Mas ontem o Santos saiu perdendo, mas depois virou um caminhão, terminou o primeiro tempo 5-1. No segundo tempo fez mais 2 gols. Poderia ter feito uma goleada ainda maior, mas o Santos deu uma pisadinha no freio ali, deu uma segurada. Mas eu não vi tanto isso não, viu, Wagner? Eu acho que o Santos tem esse diferencial em relação aos outros, né? O Santos fez, é claro que não forçou tanto a barra, vem aí jogos do campeonato, a gente entende. Mas chegou ao 7º, se pudesse ter marcado o 8º, teria marcado. Essa é um certo diferencial do Sampaoli com o Santos aí, ele no comando do Santos em relação aos outros times, né? Sim, mas foi um jogo muito fácil para o Santos, né, Zé? Foi tranquilo. Então o Santos passa de fase. Quem sofreu ontem foi o Vasco, viu, Zé? O Vasco jogando na Bahia diante do Juazeirense, acabou tomando um gol lá de pênalti no finalzinho, e no finalzinho ainda ele conseguiu um empate com o Maxi Lopes de pênalti, 2-2, e o Vasco garante vaga na outra fase.
O Vasco sofreu um bocado ontem. E quem ficou fora, já está fora da Copa do Brasil, o Votuporanguense, né? Campeão da Copa Paulista do ano passado. A Copa do Brasil começou ontem e terminou ontem mesmo para o Votuporanguense. Derrota em casa para o Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul, 1-0. E o Votuporanguense, que fez tanta festa aí pela participação na Copa do Brasil, logo no primeiro jogo em casa, dá adeus. Agora o Ipiranga vai enfrentar o Fluminense. Poderia ser Votuporanguense e Fluminense. Seria um grande jogo para o pessoal de Votuporanga. Uma grana enorme entrando nos cofres do time de Votuporanga, mas o time patinou ontem e deu adeus logo no primeiro jogo. É verdade, Vaguinho, que o jogo foi 4 horas da tarde, lá em Votuporanga, um horário totalmente inapropriado, né? Agora, pouco mais de 1.600 pessoas no estádio, eu confesso que fiquei decepcionado, mesmo reconhecendo o horário aí um tanto quanto complicado do jogo, numa cidade onde o comércio trabalha normalmente. Mas eu esperava bem mais. Na verdade, esse jogo, Zé, a princípio teria sido marcado para 5 da tarde lá em Votuporanga. Aí o Votuporanguense pediu à CBF que retardasse um pouquinho para as 4 da tarde. Então antecipasse. Antecipasse, né? Para as 4 da tarde, porque não tem refletor lá. E isso prejudica a ida do torcedor, né? Um dia de trabalho, um dia normal, e 4 da tarde fica meio comprometido a presença do público. E deu no que deu, né? O público muito baixo. Se esperava muito mais. Agora, o time deve ter sido o reflexo da má campanha na Série A2, onde ainda não ganhou, né? A gente estamos falando do Votuporanguense com um pouco mais de atenção, e é uma explicação para isso, né? Afinal de contas, o time que veio aqui fazer a final da Copa Paulista com a Ferroviária ganhou nos pênaltis, né? Uma festa muito legal e muito justa. E se criou pela primeira vez na Copa do Brasil, um time do interior A2 na Copa do Brasil. Então, uma série de detalhes aí, despertando a curiosidade da campanha do Votuporanguense, tanto na A2 do futebol de São Paulo, como principalmente na Copa do Brasil. Na A2 não vai bem e na Copa do Brasil ficou fora. Exatamente, na Série A2 do Campeonato Paulista, o Votuporanguense realizou até agora 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. Ocupa a 11ª colocação, muito aquém daquilo que esperava o torcedor, os diretores, comissão técnica, de um time que foi campeão da Copa Paulista. Claro que a Série A2, ela é mais forte que a Copa Paulista, isso sem dúvida. Mas um time bem ajustadinho, né, Zé? Confiante, empolgado, deveria fazer uma campanha melhor do que está fazendo. Ok, se você tem mais alguns resultados aí de ontem, do placar geral do futebol? Falando de Libertadores da América, além da vitória do Tajeres, 2-0 em cima do São Paulo, tivemos Delfim do Equador e Caracas da Venezuela empatando por 1-1, Palestino do Chile, Independiente Medellín da Colômbia também 1-1, e o Defensor do Uruguai que se complicou, perdeu em casa para o Barcelona do Equador por 2-1. Hoje tem o Deportivo Lagoaíra da Venezuela contra o Atlético Nacional da Colômbia. O Atlético Nacional também na pré-Libertadores da América. Copa Sul-Americana, ontem nós tivemos Botafogo do Rio 1, Defensa e Justiça da Argentina 0. Hoje tem Bahia e Liverpool, mas do Uruguai, viu, Zé? Não é da Inglaterra, não. Tá certo. E pela Copa do Brasil, o destaque hoje é o Corinthians jogando diante do Ferroviário do Ceará. Jogo marcado para as 9 da noite, lá em Londrina, no Estádio do Café. O jogo sai de Fortaleza e vai para Londrina, atravessa o Brasil. A verdade foi o seguinte, né? Todo mundo pode pensar, o Ferroviário poderia mandar o jogo no Castelão. Mas o Castelão, ele tem taxas absurdas, igual do Maracanã tem para os times, né? Lá do Flamengo, Fluminense. Então, colocado na balança, o Ferroviário viu que, mesmo com um grande público no Castelão, ele iria faturar pouco. Mas não tem o Presidente Vargas também, Fortaleza? Tem Presidente Vargas, mas ali a capacidade é bem reduzida, né, Zé? Lota ali, mas ele estava pensando... Por quê? Ele vendeu, se eu não me engano, Zé, por R$400 mil esse jogo. Então, passa para lá. Está todo mundo passando a canequinha mesmo, viu, Marcelo? Não tem jeito. Já tem R$400 mil na conta, hotel por conta lá do pessoal... A viagem também, mas a viagem é a CBF, então, tudo de graça, R$400 mil no bolso. Se der sorte e zebra do time passar, Zé, que eu acho que só uma zebra para o Ferroviário eliminar o Corinthians, mas existe essa possibilidade. Aí o time vai entrar numa grana maior ainda na sequência da outra fase. Se não passar, o que é provável que não passe, pelo menos 400 está no bolso, né?
além da cota de participação, né? Exatamente. Tá certo. Bem, nós vamos para o intervalo, hein? Daqui a pouco a gente já começa a falar algumas coisas importantes aqui da Ferroviária. Ontem a Federação Paulista... A Federação não perde a oportunidade de fazer festa, né? Qualquer coisa é motivo para festa e convoca a cartolagem para ir a São Paulo. Ontem foi a chamada premiação da Federação Paulista de Futebol, com o prêmio de excelência no futebol. Excelência no futebol. E a Ferroviária foi inclusive homenageada. O presidente Carlos Alberto Salmazzi esteve lá. Bem, daqui a pouquinho a gente fala da Ferroviária, fala do São Bento e fala da rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Preciso trocar o escapamento, preciso trocar o catalisador. E pra completar tem os pneus, o que é que eu vou fazer? Oh, neném, escapamentos e pneus é a solução. Oh, neném, escapamentos e pneus, me custa. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista, daqui a pouquinho vamos falar do difícil compromisso de Ferroviária e São Bento, difícil para os dois times, né? Amanhã, às 9 horas da noite, em Sorocaba, pelo Campeonato Paulista de Futebol. Crise no São Bento, uma situação complicada, que é perfeitamente natural se considerarmos os investimentos feitos até agora sem resultados, né? Pelo menos sem os resultados esperados, práticos. O time sequer venceu um jogo no Campeonato Paulista. Então, é um clima, esse clima de guerra pesado, né? Não guerra contra a Ferroviária, mas a própria situação de instabilidade dentro do São Bento. E vamos ver se a Ferroviária tem condições de tirar, de uma forma ou de outra, proveito disso no jogo de amanhã na cidade de Sorocaba. Mas, ô Vaguinho, pelo segundo ano consecutivo, a Ferroviária foi premiada pelo programa de excelência da Federação Paulista de Futebol.
A cerimônia, a solenidade aconteceu no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, na quarta-feira. E a Ferroviária Live esteve, né? Estamos mostrando a foto aí. O presidente Carlos Alberto Salmão é o segundo da esquerda para a direita, né? O clube foi premiado com a categoria prata nos critérios de gestão e profissionalização. O programa foi lançado no final de 2015 pela Federação Paulista de Futebol e acompanha os clubes de São Paulo ao longo da temporada, né? Por meio de ações e relatórios que avaliam mais ou menos 10 quesitos. Base, quer dizer, equipe de base, torcida, infraestrutura, negócios, atletas e comissão técnica, desempenho técnico, futebol feminino, recursos humanos, filiação e gestão e finanças. Quer dizer, tudo isso aí, todos esses quesitos devem ser naturalmente apreciados para levar o clube a uma classificação que possa merecer a premiação. No caso da Ferroviária, aí a premiação prata, categoria prata. Cada clube compete por meio dos pontos, né, que os clubes vão somando ao longo do ano. O objetivo do programa, segundo a Federação Paulista de Futebol, é colaborar com a gestão dos clubes por meio de boas práticas e profissionalização do pessoal. Olha, é um discurso maravilhoso, lindo. E na verdade, Zé, se você olhar e observar todos os itens aqui, a Ferroviária realmente vem em alguns se destaca muito. Muito, né? Então, parabéns para a Ferroviária. Agora, precisa também a federação aí olhar um pouquinho, quando vem árbitro apitar o jogo da Ferroviária aqui, viu, Zé? Não adianta dar todo esse prêmio, parabéns, bonitinho, chega aqui no jogo, o juiz vem, mete a mão na Ferroviária, aí não adianta nada. Não adianta nada. Teremos que ter excelência na arbitragem também. Excelência na arbitragem. Aí você sabe quem vai apitar? Eu peguei no pulo aí. Não, olha, Zé, eu sei, mas eu tô... Depois da derrota diante do Corinthians, o Vaguinho está passando aí por um período de instabilidade emocional. Lembrei, Zé, Lucas Caneto Belotti apita amanhã. Melhorou, foi só apertar o... Lucas Caneto Belotti. Lá em Sorocaba amanhã. Lá em Sorocaba, Zé. Estamos recebendo aqui mensagens dos telespectadores e o André Queiroz dizendo assim, jogo decisivo para a Ferroviária amanhã, hein? Contra o desespero tem que ter frieza. A palavra do André Queiroz. Uma grande arma, né? Vamos ver se será utilizado. Tomara, né, Zé? E o Luiz Carlos Primani do Jardim Paulistano mandando uma foto aqui da antiga Boca do Lixo aqui, lotada, Zé. Bacana pra caramba, pessoal, hein? pendurado no alambrado aí, né? Era legal, Zé, o alambrado ali, né? Então, pessoal, continue mandando aqui mensagens para os campeões da bola, né, Zé? Hoje o nosso Marcos Coquelho não está aqui porque precisou sair para fazer uma matéria aí de última hora. Foi para Dubai. Foi lá. Mas ele volta. Ver se ele consegue a passagem de volta agora. A verdade Bem, o que temos mais dos grandes clubes, né? Porque daqui a pouco a gente fala de Ferroviária e São Bento. Falando do Corinthians, joga hoje, né, Zé? O Corinthians ainda tenta a contratação do Guilherme Arana, que está lá no Sevilha, mas o time espanhol faz jogo duro. O Corinthians chegou no próximo do pedido do que o time espanhol quer. Só que o Corinthians quer dividir em 200 vezes. Perder de vista. E o time espanhol... É um crediário, né? E começar a pagar só o ano que vem. E é aí que não concorda o Sevilha. Ele quer o pagamento à vista. Já que ele comprou à vista, ele quer receber à vista. O que é certo, né? Então, daí esse imbróglio aí, o Corinthians não tem essa grana para pagar a equipe do Sevilha à vista. Então, dá esse imbróglio todo aí. Hoje o Wagner Love deve fazer a estreia. Diz que ele chegou 5 quilos mais magro, Zé. Opa! O Wagner Love parece que está com vontade mesmo de... Ele está com 34 anos. Interessante, né? Um vai e vem, né? Os que vão e os que estão voltando, né? Interessante, né? E o Wagner Love, que foi ali criado no Palmeiras, né, Zé? Hoje ele tem uma identidade com o Corinthians. Você vê, né? A torcida do Palmeiras não pode nem ver o Wagner Love na frente. Com relação ao Santos, o time já deve apresentar nas próximas horas o Cueva, Zé. O Cueva no Santos. O que ele aprontou no São Paulo vai aprontar no Santos agora. Quer dizer, você mesmo não tem noção das contratações, né? É até um bom jogador, mas pisa na bola sempre.
O Palmeiras aplicou uma multa no Daverson de 350 mil reais, A cusparada que ele deu, né? Agora eu fico imaginando, para aplicar uma multa dessa, quanto que esse cara não ganha, Zé? Ou então estão pegando o salário integral dele, o que eu acho que a lei nem permite. Se aplicando essa multa, ele deve ganhar mais que isso, né? Supõe-se que sim, né? Se o time como o Palmeiras paga mais que 350 mil pro Daverson... Que nem vale isso, né? Ah, tá tudo errado, Zé. Mas tá errado faz tempo. Tá tudo errado. Tá errado e poucas coisas vão ser alteradas, porque pela cabeça dos dirigentes não passa nada de bom. Vamos imaginar esse salário de 350 mil, que foi a multa. Nem vamos falar do salário maior. É um absurdo. Agora, por que ele ganha isso? Porque a diretoria concorda em pagar. Se o cara vai lá, pede 350 mil, a diretoria fala, eu te pago 150 mil, o diretor concorda. E na verdade você chega lá, vai aplicar essa multa para o jogador. Se ele ganha isso, ele não vai receber. Então ele deve ganhar mais. Imagine-se que sim, né? Que é isso? É absurdo. Agora, é por isso que ninguém tem coragem, e a gente não pode falar de nós aqui, porque nós não temos acesso, estamos a uma distância muito grande dos grandes clubes, né? Mas é por isso que muita gente diz o seguinte, bom, o jogador ganha, assina o contrato lá, 500 mil reais por mês, aí, será que vale, não vale? O questionamento é o seguinte, desses 500 mil, quantos mil reais realmente ele recebe? Muita gente questiona isso. Não bate de frente, porque é muito difícil você entrar num assunto desse, porque falta base, né? Falta condições para você argumentar e até provar alguma declaração mais contundente. Mas no giro do futebol, né, se fala isso. Porque, como é que o cara está ganhando isso? Aí vem sempre um certo questionamento. Abre-se parênteses, né? Ele ganha realmente isso ou ele recebe realmente isso? É isso que precisa... E a gente acaba acreditando que realmente é por aí que a coisa vai mesmo. Né? Ô Zé, e sabe o que eu penso do futebol brasileiro? Pelo menos se tratando dos grandes clubes do futebol brasileiro, né? O Palmeiras tem uma condição financeira hoje privilegiada, né? O Palmeiras é o time, aí o pessoal diz que é o time mais rico do Brasil hoje. Financeiramente, o Palmeiras está nadando de braçada. O Flamengo vem logo na sequência. E os times aí grandes do futebol brasileiro estão querendo acompanhar a salário, contratações. Zé, é um perigo isso aí de vários times grandes do futebol brasileiro. A intenção de acompanhar Palmeiras e Flamengo, quebrarem todos, hein? Tá, mas, Vaguinho, é tudo uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Palmeiras e Flamengo já estão fazendo loucuras interestelares, é um absurdo. O Flamengo... E os outros querem fazer a mesma coisa? Porque o Palmeiras ainda tem. O Flamengo eu tenho dúvidas. O Flamengo eu duvido dessa força financeira do Flamengo. Duvido. O Palmeiras é diferente. Mas nem o Palmeiras, com o dinheiro que tem, com a paixão que a Crefisa tem, etc. e tal, o Paulo Nobre, tem o direito de fazer bobagem. O Flamengo está fazendo Pelo loucura, contrário, eu acho que o Palmeiras, exatamente por ter dinheiro, é que deveria ser o exemplo de fazer as melhores negociações e trabalhar diante da realidade do futebol brasileiro. Sim. O Flamengo está extrapolando, né, Zé? Você tira um jogador do Cruzeiro, no caso do Arrascaeta, que ganhava 300 mil para pagar 900. Você tira o Gabigol do Santos, que ali no Santos recebia 650 mil, e já é um absurdo, para pagar 1.250.000. Quer dizer, se não tiver resultado dentro de campo, com o Flamengo jogando no Maracanã e não tendo nada de renda para ele, a renda fica tudo para o consórcio Maracanã, para as taxas lá. Eu não sei não como é que vai sustentar o Flamengo. A diretoria que saiu era uma diretoria consciente. Fez o Flamengo, cuidou da parte financeira. Essa daí eu não sei se vai enfiar os pés pelas mãos aí, Zé. Não, acho que já está fazendo isso, né? Agora eu pergunto para você, de quem é a culpa? É do jogador? Não. É do técnico? O jogador pede, o clube paga. Claro. Então, é isso aí. Mais tarde vem o arrependimento, a quebradeira, aí vai por aí afora, e vão pedir isenção, aí entra a bancada da bola lá no Congresso para não deixar punir, não, vamos retardar a dívida, vamos jogar para frente e tal. Esse é um coitadinho aqui embaixo que tem débitos tributários com o governo, tem essa vantagem. E na verdade, Zé, como o pessoal diz, né? Daqui a pouco a conta chega, né? Claro, mais cedo ou mais tarde ela chega. E aí é perigoso. E a festa do Neymar, hein, Zé?
Continua repercutindo a festa do Neymar. A festa do Neymar continua repercutindo. E o Cristiano Ronaldo fez uma simples, né, Zé? Fez lá com um bolinho, uma velhinha lá, ele, a família, e tá tudo bem. É porque o Cristiano Ronaldo, o Neymar, eles fazem aniversário no mesmo dia, né, Zé? E o Tevez também, no mesmo dia, dia 5. Dia 5 de fevereiro. Então fizeram a festa do Cristiano Ronaldo foi extremamente simples, né? Fez um bolinho. Mas é o jeitão dele também, bolinho lá e só o pessoal da família, né, Zé? Só o pessoal da família. Agora o Neymar não, o Neymar já é uma festa de arromba, né? Chama os parças dele lá. Que é isso? Pode. Quem não pode bate palma, né, Marcelo? É assim que funciona? Então, mas o Cristiano Ronaldo pode e não faz isso. Pode e não faz isso. Mas é uma questão de consciência, né? Consciência. Mas o que é que a gente vai fazer? Vamos para o intervalo, a gente volta então para falar de Ferroviária. Temos os nossos convidados aqui em entrevista coletiva, detalhes da Ferroviária, detalhes do São Bento no jogo de amanhã, que será muito importante, a partir das 21 horas em Sorocaba, com transmissão da Cultura M, da Cultura FM, do Facebook dos Campeões da Bola, da radiocultura.net e da internet. Então, uma cobertura total da equipe esportiva líder do rádio. Intervalo e a gente volta em seguida. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando eu, você, ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. Única FM, sua rádio, seu estilo. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui. Sintonize 101,3. Única FM, líder em audiência qualificada. Curta nossa página facebook.com/Única FM Araraquara. Única FM, sua rádio, seu estilo. Única FM. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. Seu filho é louco por futebol? Faça a inscrição do seu filho na escolinha de futebol Guerreirinhos do Fluminense, no Vic Esporte. E ele vai desenvolver o seu talento, sob a supervisão direta do Vica, um dos grandes ídolos da Ferroviária e do Fluminense. Um local amplo, bonito, onde o futebol e a cidadania andam juntos. Fácil acesso, na rodovia Araraquara Bueno de Andrada, com placa indicativa. Ligue 99177-8095 e agende uma visita. Vic Esporte, futebol e cidadania. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Paulistão 2019. Apoio cultural. Atri Fiat. Seu carro 0 km está na Atri. Cicobi, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro.
Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Vamos então para o bloco final da nossa janela esportiva de hoje. O assunto é Ferroviária. Ferroviária que inclusive voltou a treinar ontem, treina hoje, né? E algumas boas notícias, Vaguinho. Por exemplo, no caso do Maurinho, é lógico que ele está fora do jogo de amanhã, mas provavelmente contra o Palmeiras já vai poder voltar. Tudo indica, a não ser que aconteça aí uma zebra, que o Lúcio Flávio e também o Igor estarão relacionados, podem até não começar o jogo, aí uma outra coisa, cabeça do treinador que vai definir. Mas o Lúcio Flávio e o Igor viajando com a delegação hoje para Sorocaba, e quem viaja e fica relacionado pode entrar a qualquer momento no jogo. Então são notícias boas, né, para a Ferroviária, porque nessa hora todo mundo que puder fazer alguma coisa tem que ajudar o time, né? Porque claro, o jogo de amanhã é um jogo que pode definir, inclusive, uma situação muito melhor da Ferroviária no campeonato, como os nossos telespectadores aí estão se manifestando, né? Todo mundo acreditando que a Ferroviária volta de Sorocaba com um bom resultado. E a questão do meio de campo, onde o PH recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga. E aí o Igor Militão pode ser o titular, não seria surpresa, ou de repente o próprio técnico entender que há uma outra solução, né? Então, há essa possibilidade. Hoje a gente aguarda o treinamento final da Ferroviária, porque esse jogo de amanhã é um jogo que pode significar muito, já que perdemos em casa para o Red Bull, a gente precisava de pelo menos um pontinho, não conseguimos. Agora, só que vamos ter dificuldades, hein? Rodolfo pode ficar bravo, achar que não, mas o clima em Sorocaba é um clima muito pesado, o técnico está na corda bamba, se não ganhar amanhã está na rua. Tem muita gente que não esquece o erro da diretoria na demissão do Paulo Roberto do jeito que aconteceu no ano passado. Vamos ver, Vaguinho, se a Ferroviária tem condições de, com frieza, com calculismo, né? E com bom futebol, é claro, se a Ferroviária tem condições de tirar proveito desse clima muito pesado lá para o São Bento no jogo de amanhã. Na verdade, Zé, o time do São Bento é um time bom. Se você analisar jogador por jogador, o São Bento não era para estar na situação que está. Alguma coisa deve estar ocorrendo extracampo ali em Sorocaba. E uma hora esse time do São Bento vai vencer, né? Tomara que não seja amanhã. Mas o técnico Marquinhos Santos tem esse problema. Eu acho que os jogadores ali, Zé, não é, na minha opinião, não é questão de salário, não, porque é praticamente um mês, né? Depois das contratações desses jogadores, enfim. O problema ali, na minha opinião, deve ser o relacionamento com o técnico. Então o Marquinhos Santos, que assumiu o São Bento ainda na Série B do Campeonato Brasileiro, na demissão do Paulo Roberto, que foi um absurdo que a diretoria do São Bento fez, eu acho que os jogadores não estão engolindo. A Ferroviária tem que tirar proveito disso aí. Eu acho que a Ferroviária pode tirar proveito disso aí, e aí o São Bento que conquiste pontos depois desse jogo diante da Ferroviária. Mas é um jogo complicado, é um jogo lá, o São Bento vivendo um momento terrível no campeonato. Ninguém ali em Sorocaba esperava uma campanha tão fraca como está acontecendo. Bom, é o seguinte, ninguém quer jogar água no chope de ninguém, né? Mas ontem nós estamos conversando na Rádio Cultura que o ano passado a Ferroviária foi jogar em São Caetano do Sul. São Caetano estava na mesma situação que está o São Bento hoje. Era o pior time do campeonato. Era o pior time, não havia vencido ninguém. E a Ferroviária conseguiu fazer o ano passado outro campeonato, outro jogo. Ninguém está dizendo aqui que vai se repetir a mesma história. Pelo contrário, a gente quer que ocorra de uma forma diferente. Mas o São Caetano ganhou da Ferroviária por 1-0, o gol no finalzinho do jogo. E lá em São Caetano, a Ferroviária fez a pior partida dela no campeonato e dos últimos anos, né? Sim. Então vamos torcer para que isso não ocorra amanhã contra o São Bento, que até agora vive uma situação complicada. Até agora não ganhou nenhuma partida no campeonato. Então, o que a gente deseja... E o clima entre os afianos é um clima bom, depois da derrota para o Red Bull, RB Brasil. Tanto é que nós temos aí, para ilustrar esse bloco final do programa, a coletiva de ontem, do técnico Vinícius Munhoz, falando, claro, né, da expectativa do jogo de amanhã e respeitando, né, a força que o São Bento ainda tem para a partida de amanhã, 9 horas da manhã, pelo Paulistão. Vamos ficar atentos aí à palavra do técnico da Ferroviária. Esses atletas estão entregues ainda ao departamento médico
Nós estamos tendo o cuidado de acompanhar, né, a rotina desses atletas, estamos muito próximos aí do departamento médico para entender a situação desses atletas. Aqueles que conseguirem ir a campo, conseguirem treinar, ficarão à disposição normalmente, né, para esse jogo contra o São Bento. O cuidado maior é ainda com o Igor, que está um período maior sem jogar, né? Nós estamos tendo um cuidado com esse atleta, mas especificamente o Lúcio Flávio e o Maurinho, se reunirem em condições de treinar e participar das atividades normalmente, estarão aí à disposição da comissão técnica, né? E poderão participar do jogo contra o São Bento. Hoje nós temos um treinamento, né? Onde teremos todos os jogadores à nossa disposição. Teremos mais um treino amanhã, antes da viagem. E se os atletas conseguirem treinar e participar das atividades, né, estarão relacionados para a partida, exceto talvez o Igor, que precisa ainda de um período maior aí de recuperação. É uma possibilidade, depois de um resultado que frustrou a todos aqui jogando em Araraquara, pelo bom momento que a Ferroviária vive na competição e pela circunstância onde levamos o gol que deu a vitória ao Red Bull, eu vejo a possibilidade contra o São Bento de nós termos a manutenção, né, do desempenho que a Ferroviária vem tendo na competição e, a partir desse desempenho, voltar a pontuar, né? Eu acho que, diante de uma competição dura, difícil, como é o Campeonato Paulista, sempre que se tem uma oportunidade como a que vamos ter mais uma vez jogando contra o São Bento, né, de a gente poder pontuar, né? Obviamente, respeitamos bastante o São Bento, uma equipe qualificada, né? Mas a Ferroviária vê, sim, uma nova oportunidade de ir em busca de pontos, né? De ir em busca de ter desempenho mais uma vez, né? E é assim que vamos concentrar as atividades, especialmente de preparação para esse jogo. Muito bem, e com relação aos ingressos para o jogo contra o Palmeiras, tem manifestação de torcedor, inclusive, né, Wagner? Tem sim, Zé. O pessoal está achando um pouco caro, né? O Marcos dos Reis aqui, Zé, ele tem uma opinião diferente com relação a isso, né? Primeiro, ele está dizendo que a Ferroviária vai recuperar a liderança do grupo amanhã, lá em Sorocaba. Ele está dizendo que está ouvindo muitas críticas com relação ao preço do ingresso do jogo Palmeiras e Ferroviária e Palmeiras, R$100. Está dizendo, se você acha que R$100 é muito caro, então adquira o plano sócio-torcedor, que você paga R$40 por mês. É nisso que os clubes estão apostando, Zé. Que a Ferroviária aposta também. A gente vê muitas reclamações de torcida do Palmeiras lá em São Paulo com relação ao preço de ingresso. E a resposta da diretoria é o seguinte, é simples. Entre no plano do sócio Avante lá do Palmeiras, você não vai pagar isso, né? E o mesmo está se aplicando à Ferroviária. Então, quem é sócio torcedor da Ferroviária paga R$40 por mês e nesse jogo aí não paga nada, né, Zé? Tem uma vantagem muito grande. Quer dizer, agora, é o tal negócio. Se você analisar os preços cobrados em outros estados, são mais salgados ainda, muito, né? Mais. Por exemplo, o Marquinhos fez contato com o Sorocaba. Aqui o ingresso para jogos intermediários, 40 e 20. Lá em Sorocaba amanhã, 60 e 30. Ribeirão Preto, o mesmo preço, 60 e 30, então, para os times do mesmo nível do Botafogo. Então, mas é por isso que a gente volta a uma discussão, né, cansativa até. É que você esperar o cara querer, ele disponibilizar o tempo dele para ir à Ferroviária, para se tornar sócio torcedor, é um tanto quanto complicado. A Ferroviária teria que encontrar uma forma de chegar até esse torcedor, e mostrar todas essas vantagens. Olha, você está reclamando de R$100 para o jogo do Palmeiras, você pagaria aí 39 e poucos reais por mês, não teria nenhum tipo de problema para assistir o Palmeiras. É isso aí. Então é isso aí, é isso que tem que ser feito. Mas esperar que o torcedor vá até a fonte, há um limite de torcedores que fazem isso. São aqueles que são mais apaixonados mesmo, né? A maioria, na verdade, às vezes, não é nem disponível, não, é uma questão de tempo mesmo. Não tem tempo, trabalha, estuda. Então, é atrás dessas pessoas, desses torcedores, que a Ferroviária tem que ir. Agora, ela sozinha, a Ferroviária não consegue fazer isso. Não, é difícil, é complicado, Zé. E o torcedor, né, o público em geral, ele quer comodidade. Né? Facilidade. Facilidade. Então, você tem que chegar ao público. A sua empresa, o que você está oferecendo, chegar a ele, né? Porque depender dele chegar até você, já é um pouco complicado. Exatamente.
Um abraço ao neto do Jardim Vista Alegre, em Américo Brasiliense, que assiste diariamente a nossa janela esportiva aqui da TV Cultura Paulista. Eu tenho aqui um recado importante da Solar Filmes. Escurecer os vidros do seu carro não é somente estética, né? E sim uma questão de segurança e privacidade. A Solar Filmes oferece películas de controle solar para o seu veículo, proporcionando uma aparência uniforme e protegendo-o de raios ultravioletas, evitando descoloração e deterioração da parte interna, reduzindo assim o calor, né? Você se sente melhor dentro do carro. E a gente está mostrando imagens de residências, né? Que isso serve também para residências, para escritórios, não apenas para carro. A Solar Filmes é a única empresa credenciada pela 3M em Araraquara e oferece aos seus clientes a mais alta tecnologia em películas para vidros, além de um atendimento com qualidade e de forma personalizada. Estamos mostrando aí vários carros. Fale com o Anderson, converse com ele e solicite um orçamento. Acesse Solar Filmes Películas para Vidros no Facebook ou Instagram. Esse aí é o carro do Marcelo Iafuso. Ficou muito bonito, viu, Wagner? Ficou muito bacana. O Marcelo levou lá. Carros dele. Isso, né? Isso é um deles. Um deles. Isso é um deles, aquele estava fora da garagem, que ele teve tempo de levar lá na Solar Filmes para colocar lá. Ele falou assim, eu vou levar o mais simples. Né, o mais simples, por enquanto. Começar com o mais simples. Né? Vamos voltar a falar de entrevista coletiva na Ferroviária. Quem participa conosco agora é o meio-campista Tony. Ele fala especificamente, diz aí do ponto de vista dele, do elenco, enfim, daqueles que jogarão amanhã, a partir desta sexta-feira, 9 horas da noite, em Sorocaba. Vamos lá. A gente vai para um jogo fora de casa, onde é uma equipe que vem pressionada. Nós precisamos dos pontos, dos 3 ou de 1, ou, enfim, a gente vai para lá para buscar os 3 pontos, porque nós perdemos 3 pontos em casa. Então nós vamos em busca da vitória lá, que acho que é possível. Mas a gente tem que ser inteligente, a gente não pode se expor, a gente tem que fazer um jogo equilibrado, sem tomar gols. Nosso primeiro objetivo tem que ser estar bem organizado, como o Vinícius pede, para que a gente não tome os gols e as chances que a gente vai tendo e vai criando durante a partida, que a gente possa concluir em gol, enfim, finalizar a jogada, conseguir fazer os gols. Mas vai ser um jogo bastante difícil, que a gente tem que estar forte mentalmente e a tranquilidade ela não pode deixar de existir em nenhum momento. A gente tem que estar focado, sabendo que da nossa responsabilidade, mas é o que eu sempre falo no vestiário, a gente tem que ter alegria para jogar com responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de ter que ir para lá e ganhar, mas bem focado, bem tranquilo, sem nenhum tipo de pressão, de cobrança externa, para que a gente possa fazer o nosso melhor dentro de campo. Tá certo, Tony, né? Na verdade, toda essa pressão tem que ser jogada em cima do São Bento. Claro. São Bento é que está numa situação complicadíssima, aí, gerando crise. A Ferroviária tem que saber jogar, ter cuidados, evidentemente, mas não jogar muito defensivamente, tem que procurar o ataque também. Achar uma forma de jogar aí que possa levar perigo contra o São Bento, que vai ter que administrar pressão da torcida, arbitragem, o diabo 4, aí o problema é do São Bento, muito mais do São Bento do que da Ferroviária. Claro, a Ferroviária tem que amanhã, Zé, durante a partida, principalmente no início do jogo, tentar levar o desespero para o torcedor do São Bento, para ele deixar o time nervoso. Mais nervoso ainda. Mais nervoso do que o São Bento já se encontra. Então a Ferroviária tirar proveito de tudo isso. É deixar o tempo passar, irritando ali o torcedor e enervando o time do São Bento para jogar a torcida contra o time do São Bento. Aí a Ferroviária pode tirar proveito e sair com um bom resultado. Muito bem, e a gente mostra inclusive treinamentos da Ferroviária, né, Vaguinho? O pessoal está treinando firme aí, o comando aí da comissão técnica. E, naturalmente, estamos mostrando aí imagens aí do treino, aquilo que é permitido mostrar, né, para que jogadores batendo bola, mas eu repito aquilo que a gente falou na abertura do boletim e na abertura do programa, né? Com relação, o Maurinho, é claro, está fora, totalmente fora, mas pode voltar e deve voltar contra o Palmeiras. E no caso do Igor e do Lúcio Flávio, com certeza a presença deles na relação daqueles que vão viajar para a cidade de Sorocaba, e quem viaja e fica no banco pode entrar a qualquer momento. Exatamente, Zé. Seria muito bom o Igor voltar ao time da Ferroviária. Ele fez o ano passado um grande campeonato paulista. Seria ali um substituto nesse momento da saída do Maurinho, ideal para a Ferroviária. E o Lúcio Flávio,
ali com a presença diária que ele tem, artilheiro como é. Então, a gente espera, eu acho difícil para o jogo diante do São Bento, eles podem entrar aí no decorrer da partida, mas quem sabe contra o Palmeiras, né, Zé? Tá certo, nós estamos a lembrar uma imagem, uma foto interessante, né, do time, né, do elenco durante o treinamento, né, antes do início do treino, então todo mundo se abraçou lá no meio do campo, inclusive a comissão técnica da Ferroviária, né, todo mundo procurando passar pensamentos e palavras positivas aí, Vaguinho, para um para o outro para para todo o elenco. Uma foto extremamente interessante. Importante, né? Porque mais do que nunca a união tem que prevalecer para um bom resultado amanhã em Sorocaba. Com certeza, Zé. E eu vejo qualquer início de jogo, né? O time entra em campo, ele vai lá, abraça um outro, né? Aí o locutor ou o comentarista fala assim, aquilo ali ganha jogo, mas aí você vê do outro lado o outro também fez, quer dizer, só vai dar empate, né? Só vai dar empate, então. Mas isso é importante, né? Passar essa mensagem positiva de um para outro, trocar ideia, conversar. A gente sente que o time da Ferroviária, na verdade, é um time que está unido. Isso não há nenhuma dúvida, não há racha de forma nenhuma, de maneira alguma. Agora, amanhã a partida complicada para o São Bento, para a Ferroviária. Eu estou confiante, Vaguinho. Acho que a gente volta amanhã com um bom resultado da Manchester Paulista. Eu também, Zé. Eu acredito que a Ferroviária possa colher um bom resultado lá. Já o Agenor Marques Assunção do Bairro do Carmo diz: a Ferroviária precisa parar de trabalhar essa bola de pé em pé dentro da grande área dela, Zé. Dá um arrepio no torcedor, né? Porque o time adversário sabe disso tudo também, né? E geralmente então, você pega uma marcação de abafo ali. É uma coisa muito complicada. É uma forma tática de sair jogando, não dar balão, não rifar a bola, mas o perigo também é muito grande. É muito grande. Você pega uma bola ali, é levar gol. Você pega atacantes rápidos aí, pronto. Muito bem. Estamos finalizando a nossa janela esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola e o nosso próximo encontro amanhã. Amanhã, sexta-feira, é dia do jogo, a gente terá todo o noticiário completo aqui de São Bento e Ferroviária e toda a rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Um abraço, muito obrigado e até amanhã. Tchau, gente. Janela Esportiva. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Lubrifique. Há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem. Faz bem. Vica Esporte. Futebol e cidadania.